Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva, né? Se você já é inscrito, meu muito obrigada, né, pelo carinho. E deixe logo o seu like para você não esquecer. Ative o sininho de notificações para assim que chegar os vídeos você ver em primeira mão. E bora lá para mais um vídeo no canal, né, gente? É isso aí, gente. Hoje eu vim contar um pouco, né, de algumas coisas que aconteceram na minha vida que me serviram como um aprendizado, né? É como se fosse um testemunho de vida, né, que eu venho contar para vocês. Eu não gosto muito de falar sobre isso, que é um assunto que me deixa muito triste, mas hoje eu senti, sabe? Senti de compartilhar com vocês e vou falar, né, sobre um acontecimento que aconteceu na minha vida, que marcou muito minha vida, né? Antes de contar o testemunho, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês sabem que eu tô com um projeto Rapunzel, né? E eu não sei se vocês perceberam que eu cortei meu cabelo, tá vendo? Cortei. Por quê? Porque ele tava grande, porém com as pontas muito feias, quebradiço, né? Todas as pontas muito feia mesmo. E aí minha irmã veio aqui, eu pedi a ela pra repicar meu cabelo. Tirou um pouquinho só, 3 dedos embaixo e repicou ele. Pra quê? Pra ele crescer e desenvolver, né, gente? Porque não adianta ter cabelo grande e cheio de ponta, né? Pontas duplas, ressecado, feio. Então, assim, eu quis aparar ele pra ele crescer bonito, fortalecer o cabelo mesmo. E eu continuo com o meu projeto Rapunzel. Não se preocupe que eu não parei meu projeto Rapunzel. Continuo com o meu projeto Rapunzel. Porém, tive que cortar, né? Porque tava muito, assim, as pontas estavam muito feias. Então, tive que cortar. Como eu falei pra vocês, né, gente? Hoje eu vou contar um testemunho, né? Que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Para que hoje eu possa estar aqui contando pra vocês, né? Que eu acredito muito nos propósitos de Deus. Eu não sei se vocês são assim, mas eu acredito assim, que nada na vida da gente acontece por um acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. E quando Deus tira algo de nós, é porque Ele quer nos dar algo muito melhor. E aí, em 2014, eu trabalhava em outra cidade. E meus filhos eram menores, né? Eu não lembro muito bem, mas minha filha, eu acho que tinha, na época, 2014, eu acho que tinha uns 8, 9 anos. E meu filho tinha uns 10 anos. E eu fui trabalhar, né? Uma quarta-feira de manhã, eu saí de casa, fui trabalhar em outra cidade. Daqui até lá gasta 30 minutos de ônibus. E eu fui trabalhar tranquila, sossegada. Não tava chovendo, só tava garoando. Meu filho foi para a escola, né? Meu filho foi para a escola e minha filha não teve aula nesse dia, ficou em casa. E eu pedi a uma pessoa, uma amiga minha, para vir buscar ela, para poder ficar na casa dessa pessoa até o pai chegar do trabalho. Que nessa época o pai trabalhava até 2 horas. E aí a pessoa esqueceu de buscar minha filha. Minha filha continuou dormindo em casa sozinha. Nesse dia, nesse mês todo, que foi um mês de dezembro, tava chovendo o mês quase todo, mas uma chuva fraca, entendeu? O rio tava enchendo, mas a gente nunca imaginou que ia acontecer aquilo, né? O que aconteceu. Quando de repente eu tô trabalhando lá, sossegada e tranquila, né? Eu trabalhava em uma empresa de ônibus nessa época. E aí eu tô lá, quando minha vizinha ligou pra mim e disse assim: Karine, sua casa tá enchendo de água. Tá enchendo, tá entrando com muita velocidade. E a gente tá aqui sem saber o que fazer, porque a gente não tem a chave. Naquele momento, gente, eu só pensava na minha filha, que estava em casa, porque a moça já tinha ligado para mim e disse que ia se atrasar, que não pôde buscar ela antes, né? E aí depois eu recebi esse telefonema e me desesperei, eu fiquei preocupada com minha filha. E aí eu pedi a Deus, falei: Senhor, toma conta da minha filha,
porque os bens mais preciosos da minha vida são meus filhos. E aí, naquele momento eu pedi para meu chefe para me vir para casa. E aí peguei o ônibus e vim para casa. Foi 30 minutos dentro do ônibus. Parecia, gente, que era uma eternidade. Parecia que nunca ia chegar. Eu não sabia o que eu ia encontrar quando eu chegasse aqui. E eu vim desesperadamente num ônibus, agoniada, né? Sem saber como agir, o que é que tinha acontecido. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com minha casa cheia de água. Meus móveis todos flutuando na água. Algumas coisas, né, muitos já tinham tirado, porque antes de eu chegar, como minha casa estava enchendo de água, meus vizinhos se desesperaram e aí quebraram a fechadura. Teve um que pulou pelo fundo e aí conseguiu entrar pela porta do fundo, pegou a chave, abriu a frente e tirou minha filha. E o mais interessante que eu achei disso tudo foi que eu tinha um cachorro nessa época que já morreu. Minha filha estava dormindo e ele acordou minha filha. A porta estava fechada, mas ele pulava a janela, pulava e abaixava, pulava e abaixava. E latia frequentemente até que ela despertou e acordou. Então eu creio que Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então Deus usou aquele cachorro para acordá-la, porque a água já estava subindo e alcançando a cama dela. Entendeu? E como ela é uma menina muito medrosa, então provavelmente ela ia ficar muito, né? Mas graças a Deus, nesse momento, Deus tranquilizou a vida dela, que o cachorro acordou ela e ela começou a chorar, mas de repente o meu vizinho pulou o fundo, tirou ela dentro de casa, minha vizinha, porque Deus coloca anjos na nossa vida, né? Quando acontece esse tipo de coisa, Deus coloca anjos. E aí o que acontece? Minha vizinha tirou alguns móveis da minha casa, colocou na casa dela, levou para casa da minha sogra também. E aí, minha gente, quando eu cheguei em casa, que eu vi aquela cena, água na metade das minhas coxas. Eu tenho 1,50 m e a água estava na metade das minhas coxas. Então, assim, eu olhei para o céu e chorei. Eu chorei desesperada, porque eu vi coisas. Não é porque eu me apego a coisas materiais, é porque a gente sabe o duro que a gente dá. A gente luta, a gente trabalha, a gente faz tudo para poder ter as coisas da gente. E de repente, o que é que acontece? Vem a água e acaba com tudo. Mas eu glorifiquei o nome do Senhor porque minha filha estava bem naquele momento. Minha filha estava bem, estava salva, entendeu? Os documentos deles estavam todos intactos. Meu álbum de casamento estava bom, então assim, teve móveis que deu para aproveitar. Então assim, tudo ali eu agradeci a Deus naquele momento. Agradeci, olhei para o céu e agradeci a Deus. Primeiro eu me desesperei e depois eu falei, não, o importante é a vida e nós estamos bem, nós estamos vivos, o resto a gente corre atrás, a gente busca e a gente consegue novamente. E foi isso que aconteceu, gente. Mas assim, naquele momento eu me desesperei. E depois eu pedi perdão a Deus por isso. Porque a gente não deve se desesperar. Eu sei que é difícil, porque nós somos fracos, nós somos falhos. E nós somos seres humanos. Quando a gente luta para ter as coisas e a gente vê as nossas coisas se acabar, a gente sofre, a gente chora. A gente pergunta por que está acontecendo tudo aquilo. Teve pessoas, gente, que entrou aqui dentro de casa e ajudou, tirou as coisas, me deu palavras de conforto, mas teve outras pessoas que sorriram, mangaram, né? Zombaram do que estava acontecendo ali na minha vida. E eu entreguei essas pessoas a Deus. Eu percebi a pessoa, que não vem ao caso dizer o nome, que Deus tomou conta dela, né? Rindo, sabe? O sorriso, assim, descaradamente da cara da gente. E eu olhei para ela com os olhos cheios de água e orei dentro de mim mesmo. Falei, Senhor, toma nas tuas mãos. Tá nas tuas mãos, Senhor, essa pessoa que ri da miséria dos outros, ri da desgraça dos outros. Mas não sabendo que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que não falha, um Deus que está conosco a todo tempo. E graças a Deus, minhas amadas, que
eu, Deus foi tão bom, que eu passei uma semana na casa da minha sogra. E meus móveis ficou espalhados na casa de cada vizinho, sabe? De 2 vizinhos assim. E eu fiquei uma semana. Depois de uma semana eu voltei, limpei a casa toda. E olhei pro meu marido e falei, o que é que a gente vai fazer agora? Porque se voltar essa enchente novamente, o que é que a gente pode fazer? E aí meu marido falou assim, Deus proverá, né? Deus proverá e vamos ver o que é que vai acontecer. E aí a gente começou a orar, começou a pedir a Deus para me dar uma solução, me dar uma ideia, me dar uma luz no fim do túnel para que a gente pudesse ver o que, é que a gente ia fazer. Porque se viesse outra enchente, nunca tinha acontecido isso aqui em Itajuípe. Eu moro aqui há muitos anos, eu nunca tinha visto isso. Mas nesse dia teve, porque foi permissão de Deus, então a gente tem que aceitar, né? Mas aí o que é que aconteceu? Deus é tão bom, minhas amadas, que eu vou resumir, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Deus é tão bom que Deus preparou. Minha prima tinha 2 casas, tem 2 casas. E aí o que é que acontece? Ela falou pra mim, ó, Karine, se você quiser, eu te empresto minha casa durante o tempo que você quiser. Você só vai pagar a água e a luz. Você pode morar lá o tempo que você quiser, entendeu? Para poder reformar a sua casa, para poder fazer melhorias para que a enchente não entre novamente. E aí meu marido foi no banco, tomou um empréstimo, a gente se mudou para casa da minha prima, morou lá durante 2 anos, né? E assim como eu falei para vocês, Deus usa anjos, e até hoje eu oro pela vida da minha prima, porque foi um anjo que Deus colocou na minha vida, um anjo. E aí a gente morou nessa casa durante 2 anos e a gente reformou nossa casa para a honra e glória do Senhor. E eu digo para vocês o seguinte, tudo aquilo que existia nessa casa, Deus me deu uma nova casa, meus amados. Deus me deu uma casa muito melhor do que o que era antes. Antes não era pintada. Deus me deu uma casa pintada. A gente teve condição de bater laje. A gente teve condição de fazer uma garagem. A gente teve condição de botar cerâmica que aqui não tinha antigamente. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu digo pra vocês. Deus me deu uma casa muito melhor. Então, assim, esse testemunho que eu tô contando pra vocês, eu senti de contar hoje, porque eu não gosto muito de tocar nesse assunto, pra dizer pra vocês o seguinte, que muitas vezes a gente não entende o mover de Deus em nossas vidas. Muitas vezes a gente não entende o porquê que está acontecendo aquilo, o porquê que Deus permitiu que acontecesse aquilo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que nos espera, o nosso futuro. E quando Deus tira algo, não é para nos deixar sem não, minhas amadas. É para nos dar algo muito melhor. Então foi isso que Deus fez na minha vida. E hoje eu glorifico o nome de Deus por causa disso. Glorifico a Deus todos os dias da minha vida. E agradeço a Deus porque muitas vezes a gente não entende o mover de Deus. Mas Deus quer algo bom para nós, né? Algo maravilhoso. E hoje eu glorifico a Deus porque Deus me abençoou. Deus me deu uma casa muito melhor do que a que era. Meus filhos, graças a Deus, não teve nada, né? Não teve nenhuma sequela, não teve, assim como que diz, um trauma da enchente, nada disso. Tudo na paz e na ordem. Então, assim, era isso que eu queria passar para vocês. E eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado mesmo do meu testemunho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aí no comentário aí o que vocês acharam, gente. Porque eu não gosto muito de falar sobre essas coisas tristes, mas tem hora que é necessário falar, porque o nosso testemunho serve de exemplo para outras pessoas, para mostrar para outras pessoas que Deus, Ele é o mesmo Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus para sempre. Ele não muda, Ele não muda. E ele nos prova para nos aprovar. E quando Ele tira algo, é porque Ele tem algo melhor para nos dar. E que Deus abençoe a sua vida. E eu te digo para você, não se desanime, porque Deus é conosco a todo tempo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Ele nunca nos deixa. Ele sempre nos amou, porque foi Ele que nos amou primeiro. Que Deus abençoe sua vida e um grande beijo para vocês.